8h04. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Olha aí, pessoal, multidão de gente, milhares e milhares de pessoas. Entramos ao Palácio dos Três Poderes, olha. Entramos na esplanada, pessoal. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta segunda-feira, 8 de janeiro. Conversa de política. E uma conversa especial para analisar o primeiro ano dos atos golpistas de 8 de janeiro, reunindo aqui alguns dos nossos comentaristas de economia, ou melhor, de política. Malu Gaspar, Vera Magalhães, Lauro Jardim, todos apostos ao nosso lado aqui para falar sobre esses assuntos. Malu, bom dia para você. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes, é ótimo estar de volta, ainda mais num dia tão especial. Bom dia, Vera. Bom dia, Milton, Cássia, ouvintes, colegas, vamos lá. Bom dia, Lauro. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes, e muito bom dia também para Malu e para Vera. Um prazer dividir o microfone também com as duas. E aí eu aproveito vocês três para fazer uma primeira pergunta aqui. Eu queria ouvir de cada um de vocês o seu olhar, sua análise. As motivações, os fatores que inspiraram os ataques de 8 de janeiro ainda existem na sociedade brasileira e com força suficiente para que se tenha aí talvez um novo abalo à democracia brasileira, Malu? Milton, acho que a situação está bem mais pacificada em relação a essa divergência entre os poderes, né? Essa questão que sempre houve de discussão a respeito do papel do STF na política, o papel das Forças Armadas, especialmente, né? Mas a gente tem que lembrar que a polarização política continua, né? Nós temos ainda um país muito dividido. A própria atitude de alguns governadores de não participarem desse ato que vai haver hoje e também da oposição no Senado em dizer que não concorda, que criticar esse tipo de manifestação, que na verdade é uma celebração, né, do que a gente superou, eu acho que mostra que ainda é preciso tomar bastante cuidado, sabe? A gente não tem aquele acirramento que era provocado principalmente pelo ex-presidente da República, mas a gente ainda tem uma série de circunstâncias que podem gerar algum tipo de conflito e polarização. Eu vejo que o governo Lula fez um trabalho bastante dedicado de tentar diminuir essa tensão na sociedade. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, especialmente em relação aos militares, mas eu não acho que é trabalho concluído, né? Aliás, a gente aprendeu com a história dos outros países, especialmente Estados Unidos, outros países que passaram por esse acirramento da extrema-direita, que a gente tem que estar sempre atento, tem que ser cultivado todo dia. Vera. Olha, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu também com o Capitólio, pegando aí já a esteira do que a Malu deixou, era que não podia deixar as coisas muito tempo sem punição, Milton. E eu acho que esse foi um fator primordial para que a gente vivesse um distensionamento da situação e até para que um ano depois a gente, por exemplo, não tenha uma perspectiva de atos violentos realizados pela oposição bolsonarista no dia de hoje. Então, eu acho que o fato de terem sido 30 condenados, 1.300 presos, de haver aí perspectiva de se prosseguir com as condenações, de Bolsonaro ter se tornado inelegível logo no primeiro ano, depois de deixar a presidência por conta de outras perturbações que ele inseriu na ordem democrática, entre elas duvidar da lisura das eleições e chamar embaixadores para abertamente tentar desmerecer ali a lisura do processo eleitoral. Tudo isso foi muito determinante para que essas forças mais extremadas do bolsonarismo recuassem das suas intenções. Eu acho que ainda tem coisas a serem feitas. Ali tem
enfim, a gente tem que punir os militares, ainda é um capítulo inconcluso dessas punições, mas eu acho que o fato da justiça ter sido muito célere, a Polícia Federal e a Justiça foram pontos essenciais para que a gente hoje, aí respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente não corre o risco de um novo 8 de janeiro. Lauro Jardim. Milton, o clima no país hoje evidentemente é outro. É importante que as investigações sobre tudo que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado sejam concluídas ao longo desse ano, até para o ato do ano que vem, quem sabe se tornar ainda mais relevante. Agora, eu quero ressaltar aqui que nos últimos dias tem uma espécie de mutirão do bolsonarismo muito bem montado nas redes sociais para qualificar o ato de hoje como um ato petista, o que ele não é. Não só nas redes, teve também, a Malu citou aí, esse manifesto dos 30 senadores lançado na sexta-feira passada, em que eles criticam o ato de hoje, criticam também as investigações que estão sendo feitas. Incluiu também essa recusa de 8 governadores de oposição participarem do ato de hoje. Desde sexta-feira eu tenho acompanhado as redes sociais e os grupos de zap de bolsonaristas. Esse movimento ganhou muita força, tem uma intensidade que não deve ser desprezada por ninguém. Não que haja qualquer perigo de acontecer hoje ou proximamente qualquer coisa parecida, mas dessas forças extremistas continuarem, sim, muito bem articuladas, sobretudo nas redes sociais e, de alguma maneira, com respaldo em parte da sociedade. Agora quero trazer aqui a Malu Gaspar para falar de uma questão, Malu, que vem sendo apontada aí, que é o papel de parte dos militares em tudo que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado. Papel de parte dos militares e como eles vêm sendo tratados desde então, inclusive como vão aparecer hoje nesse ato que marca um ano do 8 de janeiro. Pois é, Cássia, é uma coisa a qual eu tenho prestado muita atenção, porque a gente acompanhou, a Vera também mencionou aí o papel que os militares tiveram, a gente que acompanhou dia a dia da gestão Bolsonaro, o 7 de setembro, a queda do comando militar em março de 2021, a gente sabe o que foi o avanço que houve nas Forças Armadas e o clima que se criou nas Forças Armadas de golpismo, que teve um grande estímulo por parte dos militares da ativa e da reserva que estavam no governo Bolsonaro e outros que estavam ali na cúpula do Exército. Então, e ontem, não sei se vocês tiveram a chance de ver, porque foi bem tarde, vocês vão estar dormindo para vir para trabalhar cedo, mas o documentário da Globo News da Júlia Zailib, que mostra nos bastidores, hora a hora, o que aconteceu naquele dia, mostra uma cena muito interessante, e muito importante historicamente, que é quando o Ricardo Capelli, que vocês acabaram de entrevistar, então estava como interventor da polícia, né, da segurança pública no Distrito Federal, vai falar com o comandante do Exército na ocasião, que era o general Arruda, e diz, olha, temos ordem do presidente para prender, ainda era no dia seguinte, não era naquela noite, os manifestantes que estão no QG do Exército. E o Arruda diz, não vai prender. As imagens mostram que as forças do Exército se colocavam contra a polícia que tentava entrar no acampamento. Então, houve claramente uma conivência, no mínimo, uma proteção aos manifestantes e houve um papel, desde Braga Neto, General Heleno, Arruda e outros integrantes das Forças Armadas, de estímulo a esse golpismo. Eu falo no texto que eu publiquei hoje no Globo, a discussão sobre o artigo 142, em que se dizia que o Exército se atribuía, usava a interpretação desse artigo para atribuir ao Exército um poder que ele nunca teve. Então, acho que assim, isso ocorreu. Depois que o governo Lula assumiu, ele se dedicou a fazer o que ele mesmo chamou de pacificação. Que é correto, você não pode acirrar um clima de divisão na sociedade. Mas também, como a Vera disse, é preciso que haja punição, porque até agora o que a gente viu
foram benefícios afagos e ampliação dos privilégios que os militares têm na sociedade, e não nenhuma atitude de contenção. Então, isso eu acho que é um problema, eu acho que passa um sinal errado. Você falou do ato de hoje. Os comandantes estarão lá, Miriam também comentou isso, e os jornais publicaram que foi uma exigência do ministro José Múcio, mas eu acho que não precisa nem exigência. Assim, é claro que tem uma parte do Exército que é democrática. Se não fosse assim, nós teríamos tido um golpe, certo? Mas isso não quer dizer que a cúpula militar golpista, a cúpula militar golpista que estava no poder na ocasião, não deva se punir, até porque fica esse negócio adormecido, entende? Você vai ter sempre aqueles caras que acham que vale a pena, porque não acontece nada, pelo contrário, entendeu? É uma questão lógica. Vera, esse papel do Exército, das forças militares no Brasil, ele já está mais bem definido, depois que passam 4 anos discutindo se ele era poder moderador ou não, ou, não digo discutindo, mas pelo menos sendo provocados a falar sobre esse assunto? Pois é, por muito tempo, né, por mais de 4 anos, a gente foi provocado a falar sobre coisas que não eram reais, que não eram fatos, por conta de constantes instigações à desinformação, a fake news, a negacionismo e a interpretações propositalmente equivocadas da Constituição, né, Milton? Eu acho que isso está superado. A atual cúpula do Exército, principalmente, que foi a principal força infiltrada pelo bolsonarismo, ela deixou de tolerar esse tipo de posição, mas o documentário deixa muito claro o nível de aquiescência que eles chegaram com acampamentos que ficaram meses ali entre a eleição e o 8 de janeiro na porta dos quartéis. Façamos aqui um exercício muito simples. Imaginemos que fossem trabalhadores sem teto que estivessem na frente dos quartéis daquela maneira, fazendo churrasco, entoando hinos, etc., durante mais de 2 meses. A cúpula do Exército permitiria aquilo e impediria que as forças policiais retirassem essas pessoas? Então não dá para não investigar, inclusive esse período. Qual era o grau de comunicação entre os acampamentos e a cúpula do Exército, de cada um desses QGs? Que tipo de fornecimento de energia, de água, de internet havia? Esse tipo de investigação se avançou muito pouco. O que a cúpula do Exército fez naquele dia, com esse confronto que o documentário da Júlia do Ailib deixa muito claro e que a Malu mencionou, foi confrontar uma decisão do governo que era de prender todo mundo na noite. E, inclusive, o comandante passa por cima do seu ministro, que estava ali na porta, sendo impedido praticamente de entrar, liga direto para o general G. Dias e pede para falar com o presidente, argumenta que poderia haver mortes, um banho de sangue, e o Lula, segundo essa versão, recua e deixa para fazer as prisões no dia seguinte. E vamos dizer, elas só foram feitas porque aí chegou na cena um outro personagem, que é o Alexandre de Moraes, e mandou tirar todo mundo e levar todo mundo preso. Então, essa proteção que foi dada a pessoas que tinham acabado de perpetrar tudo aquilo que a gente viu, ainda está por ser investigada, sim. Uhum. Inclusive, em relação a esse assunto, chegou uma pergunta de ouvinte aqui que eu achei bem interessante. Vou encaminhar para o Lauro, mas quero ouvir também a Malu e a Vera depois. Ele pergunta o seguinte, nosso ouvinte Chianello: se os militares não embarcaram no golpe mais por apreço à democracia ou por não confiarem em Jair Bolsonaro, Lauro? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta simples. Eu acho que, sobretudo, os militares não embarcaram no golpe porque eles não eram a maioria no alto comando e não tinha essa unanimidade para embarcar numa aventura como essa. Eu acho que isso é fundamental. Não confiar no Bolsonaro é uma consequência, mas, sobretudo, não se tinha no alto comando uma unanimidade ou uma maioria absoluta em favor de destruir a democracia. Isso aqui, junto com a reação que houve no dia 8 da sociedade, das instituições, é que fez com que nós conseguíssemos manter a democracia, e hoje estamos celebrando um ano desse fato. E você, Malu, qual a sua avaliação a respeito dessa questão?
Você sabe, Cássia, a gente eu acompanhei muito de perto com os militares, com a cúpula militar, essa relação dos militares com o presidente Jair Bolsonaro. E isso que o ouvinte falou é muito, muito curioso, porque realmente havia, de boa parte da cúpula, muita desconfiança em relação ao Bolsonaro. Mas havia também uma ojeriza à esquerda, ao Lula, a Dilma e a tudo que o PT representou. E é curioso porque não houve hostilidade desses governos em relação aos militares, mas para eles a mera iniciativa de fazer uma comissão da verdade ou de discutir a revisão da lei da anistia já era inadmissível, uma coisa tipo, eles querem nos tutelar, uma coisa muito viva dentro do Exército. E eu acho que isso pegou muito com esse crescimento do golpismo, especialmente com a possibilidade de vitória do Lula nas eleições. A gente acompanhou um debate nas Forças Armadas sobre os militares que eram melancia, né? Os verdes por fora, vermelhos por dentro. As Forças Armadas estavam muito conflagradas, especialmente os oficiais de baixa patente. Mas eu acho que isso que o ouvinte diz, assim, isso não foi o principal, sabe? Acho que tinha assim, uma constatação de que, afinal, seria muito perigoso aderir a um golpismo que realmente você não teria sustentação no resto da sociedade. E acho que assim, a gente tem que reconhecer, parte das Forças Armadas aprenderam, é uma nova geração que emergiu nas Forças Armadas já depois do golpe. Muitos dos generais que estão aí, alguns dos generais, não sei dizer quantos, mas uma boa parte deles, já se formou nas escolas militares após o golpe e coronéis, vários coronéis, após a redemocratização. Então, essas pessoas sabem o que custou a ditadura, elas sabem o que custou redemocratizar o país, e assim, por mais que pareça um papo meio chavão, né, Vera, Laura, as instituições estão funcionando. Quando se fala isso, às vezes me dá até um arrepio. Mas as instituições estão funcionando. Parece que, então tudo bem, não é isso. Mas eu acho que o 8 de janeiro foi uma demonstração de que os militares entenderam que havia instituições, que eles participavam das instituições democráticas, que era preciso, que era mais valioso manter essas instituições funcionando do que partir para uma aventura golpista, sem contar, né, Vera, a questão da comunidade internacional, né? Não haveria acolhida para um golpe no Brasil. Então, acho que eles olharam tudo isso, e é capaz de ter olhado para o lado e falar de fazer tudo isso por Jair Bolsonaro. Eu acho que pode ter, eu acho que sim, entendeu? Diga, Vera. Só completando, que eu acho que os dois já deram bastante conta da pergunta do ouvinte, Cássia, a gente tem que lembrar o que o Bolsonaro fez entre a derrota e o 8 de janeiro, né? Ele primeiro se trancou no palácio, não recebia ninguém, aí tinha aquela coisa, está deprimido, não está deprimido, está tramando um golpe, não está tramando um golpe. Aí ele sai do país antes de passar a faixa para o Lula, antes de passar o cargo, e fica misteriosamente em Miami. Tudo isso dava uma impressão dúbia ali de que, se ele estava esperando ser ungido de novo presidente por uma espécie de golpe, o que ele estava pretendendo com esse comportamento absolutamente bizarro. Eu acho um comportamento covarde. Para quem achava que foi vítima de uma fraude, etc., ele não teve coragem de instar as Forças Armadas a fazerem nada. E tanto que a gente tem um episódio que é bastante emblemático, que é um coronel do Exército, Coronel Levande, implorando praticamente para o ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid, para que ele dê a ordem, numa esperança vã de que os militares fossem fazer alguma coisa uma vez que Bolsonaro desse a ordem. Então, eu acho que a gente tem algumas sortes aí para ajudar as instituições a estarem funcionando aí. O primeiro é que Jair Bolsonaro sofre de uma covardia extrema. O segundo é que a cúpula das Forças Armadas não estava convencida. E o terceiro é que a justiça funcionou de uma maneira célere, e aí tem um papel excepcional aí, que foi exercido pelo ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que é um fator muito importante para a gente analisar ainda hoje.
Lauro, considerando aí o que foi dito até aqui e pegando o dado que você trouxe logo na abertura aqui dessa nossa conversa, sobre um discurso que as forças bolsonaristas têm conseguido implantar ainda em rede social. A própria entrevista do ex-presidente no final de semana já dava esse tom, né? Aquelas atividades foram um golpe, perdão por usar a palavra golpe aqui, mas foi uma estratégia da esquerda para prejudicar a direita, e como que aqueles velhinhos, vendedores de algodão doce, teriam condições de dar um golpe, nunca se pensou nisso, etc. e tal. Mas isso mostra que também o bolsonarismo continua forte? Milton, de todo o material que eu tenho lido sobre o 8 de janeiro nos últimos dias, teve um que me impressionou bastante, foi a pesquisa que a Quest divulgou no fim de semana sobre a percepção do brasileiro em relação aos atos do dia 8. Tem lá uma pergunta a respeito da influência do Bolsonaro naquilo tudo, e o resultado da pesquisa, Milton, é desanimador, porque embora 89% dos brasileiros digam que condenam o que aconteceu no dia 8, a pesquisa mostra também que os brasileiros estão rachados em relação a algo que deveria ser óbvio, cristalino, ou seja, a influência do Bolsonaro para que aquela quebradeira toda no Supremo, no Palácio do Planalto, no Congresso, tivesse acontecido. Vou dar aqui para os ouvintes os números apurados pela Quest. De acordo com a pesquisa, 47% dos brasileiros acham que o Bolsonaro teve influência no episódio e 43% eximem o Bolsonaro de culpa, ou seja, se a gente for considerar a margem de erro, é um empate técnico. Veja bem, Milton, a pergunta nem era se o Bolsonaro mandou que aquilo tudo fosse feito ou se ele teve participação direta na preparação dos ataques. A pergunta era mais aberta, era se ele teve influência. Quanto a isso, não tem a menor dúvida que ele teve influência. O Bolsonaro passou o governo inteiro cultivando o ódio dos seguidores dele ao Supremo, as urnas eletrônicas, a lisura do processo eleitoral, e esse resultado da pesquisa da Quest significa, na minha opinião, uma derrota para a democracia, porque significa também que o bolsonarismo está bravamente resistindo com o discurso do que aconteceu um ano atrás. Pode ter sido uma armação do governo Lula, e é chocante constatar que o bolsonarismo tem tido um sucesso crescente com esse discurso. E eu falo sucesso crescente porque aumentou o número de brasileiros que está acreditando que o Bolsonaro não teve influência em 8 de janeiro. A Quest fez também a mesma pergunta para o brasileiro em fevereiro, quando os acontecimentos ainda estavam ali fervendo, e naquela ocasião um número menor de brasileiros, um número maior de brasileiros acreditavam no envolvimento do Bolsonaro nos atos. Agora esse número caiu. Então não resta dúvida que o discurso subterrâneo do bolsonarismo tem tido êxito, apesar de tudo que as investigações até agora têm mostrado. E impressiona também que entre os mais escolarizados e os mais ricos é o grupo que acha que já tem maioria achando que o Bolsonaro nada teve a ver com o 8 de janeiro. Essa pesquisa, Milton, eu acho que só reforça o óbvio. É fundamental que se investigue a fundo o papel do Bolsonaro nesse contexto todo, não como inspirador, porque quanto a isso os fatos já comprovam, mas se há digitais dele inequívocas na preparação do dia 8 ou naqueles outros episódios que antecederam o dia 8, é obrigatório que tudo fique esclarecido, não que isso seja suficiente para convencer todo mundo. A gente vive numa época em que ainda se discute até mesmo se a Terra é redonda. Imagina se seria fácil convencer a um grupo aí expressivo de brasileiros de uma eventual participação do Bolsonaro numa tentativa de golpe. Então, é fundamental que a participação dele seja esclarecida para que o 8 de janeiro possa realmente ser compreendido em toda a sua dimensão histórica. Agora as análises finais da Malu, também da Vera, a respeito desse 8 de janeiro completando um ano hoje. Malu. Eu acho que o mais importante é só reportar o que o pessoal já falou aqui, muito, muito importante, e mentores intelectuais desse 8 de janeiro, senão a gente vai cair
nessa coisa do brasileiro de empurrar tudo para debaixo do tapete. Nós temos 1 ano do evento já e até agora a gente não conseguiu respostas satisfatórias sobre como foi planejado, quem planejou, quem pagou, como é que isso foi possível. Então, acho que a gente deve celebrar, sim, o restabelecimento da democracia, mas eu acho que a gente tem que cobrar e muito para que essas respostas venham o mais rápido possível. Vera? Eu acho que essa questão do judiciário é uma questão que também vai ser um legado, né? O Alexandre de Moraes adquiriu poderes extraordinários, dado um inquérito que foi instaurado ainda em 2019 pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli, e no qual ele foi nomeado relator. Esse inquérito seguiu aberto, se desdobrou em outras investigações, inclusive essa do 8 de janeiro foi assambarcada pelo inquérito que originariamente era das fake news e depois deixou de ser. Então, esse papel foi fundamental para que a gente tivesse punições mais céleres do que nos Estados Unidos. O papel dele no TSE também foi fundamental para o julgamento rápido do Bolsonaro, mas a gente tem efeitos disso na sociedade, uma rejeição muito grande ao Supremo, a veiculação dessa ideia errônea de que a gente vive uma ditadura do judiciário. Então, em algum momento, a sociedade brasileira vai ter de fazer esse debate, o Supremo vai ter de se abrir também a esse debate sobre quando começar a fechar essas caixinhas extraordinárias que foram abertas no momento em que realmente a democracia foi estressada, sofreu um abalo, sofreu tentativas de ruptura, mas que não pode ser a nova ordem, não pode ser o novo normal. Então, acho que também tem esse debate aí sobre o judiciário colocado como um dos filhotes do 8 de janeiro. Cássia, Milton. Vera, Malu e Lauro, muito obrigado pela gentileza de estarem juntos aqui para conversar conosco aí nesta conversa de política. Beijo para todos vocês, muito obrigado e até logo mais. Até mais. Valeu. Até quarta. Até quarta-feira, Lauro.